Muito boa noite, mais uma vez. Estamos no nosso podcast na ANSTV. E como de sempre, procuramos trazer para o caro telespectadores lá de casa convidados bastante interessantes. Convidados que, apesar, ou seja, acima de falar em forma de conversa, em forma de um papo, em forma de uma, ou seja, de um debate, procuramos sempre trazer convidados que nos possam trazer, sobretudo, temas em forma de aulas. E hoje também não é diferente. Temos aqui em casa mais um convidado especial que vai fazer o telespectador não sair lá de casa. Antes vou lhe apresentar, ele chama-se Francisco Combe, é advogado, é o primeiro advogado, desde já salientar, cá no nosso podcast na NSV. Portanto, hoje teremos uma aula que terá que ver com a justiça. Portanto, o nosso tema vai ser justiça, mas antes de mais, vou dar a palavra ao Francisco Combe para que se apresente e vamos conversar. Muito boa noite, Francisco Combe. Muito boa noite, Benedito. Então, muito obrigado pelo convite. Então, é um prazer, é uma honra. Então, poder estar aqui e também poder compartilhar também alguns conhecimentos com a vossa audiência. Muito obrigado. Tá certo. Nós é que agradecemos. Portanto, estou a ver aqui o repertório. O Francisco Combe, além de advogado, é escritor, mas também tem uma plataforma onde é um mental coach, denominado Legado, onde fala-nos, ou seja, vai abordar sobre aquilo que é o crescimento pessoal. Portanto, como é que é gerir, sobretudo, a parte de ser escritor, ser advogado e, ao mesmo tempo, ser um mental coach hoje em dia em Moçambique? Sim, muito obrigado pela introdução. Então, a gestão tem sido boa. Então, além da profissão como advogado, também tenho uma inclinação também com outras áreas. Então, eu sou apaixonado por esta área de crescimento pessoal. Então, gosto bastante de ver o crescimento tanto da juventude, bem como também da nossa geração, né? Então, poder abrir a mente das pessoas, poder fazer com que eles possam crescer, tanto profissionalmente, nos seus negócios, tanto pessoalmente. Então, tem sido muito bom. E também gosto bastante de escrever também. E a advocacia também acabou me ajudando bastante. Então, como sabemos, na advocacia, no direito como tal, então há muita leitura, então há muita escrita também. Então, para fazer as peças processuais, alguns requerimentos e outros documentos. Então acabei também me apaixonando também por esta área da escrita e tem sido um prazer então exercer essas áreas. Essas diversas. Portanto, só para uma pergunta já de ponto de partida, nasce com este dom de advocacia ou é algo que vem adquirindo ao longo do tempo? Não nasci com esse dom de advocacia, então acabei adquirindo com o tempo, né? Exato. Com o tempo, né? Então chegou uma altura, então que eu tive que fazer uma decisão na minha vida, né? Então, dentre as opções que eu tinha em mesa, em manga, então a advocacia foi a mais acertada, né? Acertada, sim. Tendo em consideração também a minha vocação, tendo em consideração a minha inclinação, então com essa área de letras, e até hoje tenho estado a aprender, porque na advocacia, então aprende-se todos os dias, então cada dia é um caso, cada dia é um processo, então cada dia é uma situação, então isso também nos faz aprender a cada dia também. Exato. Então, portanto, já agora tem que chamar do doutor ou ilustre. Como é que é, ou seja, vamos entrar no nosso tema que é justiça. Como é que o doutor pode nos definir o termo justiça? De forma aberta, para que os telespectadores, nós também queremos aprender do doutor, porque eu disse, é podcast, mas também é uma aula. O que é justiça? Sim, então, posso trazer aqui dois conceitos, né? Exato. Então, o conceito mais clássico da justiça, então, justiça é dar a cada um aquilo que é seu por direito. Então, esse é um conceito mais clássico. Mais clássico. Mas, em termos práticos, jurídicos, então, que também vai poder também esclarecer o primeiro conceito. Então, justiça, então, é a aplicação das leis de forma justa e imparcial por parte das instituições. Então, nesse caso, falo da principal instituição que são os tribunais, né? Então, os tribunais devem aplicar as leis de forma justa e imparcial. Então, as pessoas que vão para uma audiência, que tem um processo, então elas devem ser tratadas de forma imparcial. Então, o juiz
Então não deve estar inclinado para o lado A ou o lado B, mas deve olhar a lei, então aquilo que vem escrito, então e poder aplicá-la segundo as leis. Sim, a legalidade, né? Exato. Segundo a legalidade. Portanto, qual é o papel do advogado neste triângulo? Estamos a falar de justiça, estamos a falar das leis. Onde é que podemos encontrar o advogado? Sim. Então, o advogado também faz parte da administração da justiça, né? Exato. Sim, então tem o advogado, tem também os tribunais, tem também o Ministério Público, né? Certo. A Procuradoria. Então, o advogado não está fora disso. Até porque todos eles são formados em direito. Isso. Então, depois, cada um deles acaba entrando numa área que melhor se enquadra. Sim, numa área específica, né? Então, o advogado é aquele que vai garantir, então, vai ajudar a garantir, então, o cumprimento, né? Tanto dessa legalidade, os direitos e interesses dos indivíduos. Então, quem ajuda com que esses direitos e interesses sejam verificados, sejam concretizados, sejam alcançados, então, é o advogado, né? Que vai assessorar o particular nesse caso. Então, certo. O advogado também é um gestor de processos. Então, ele que é um profissional de direito que entende das leis. Então, ele que vai assessorar o particular, que é alguém leigo no direito, que não percebe nada das leis. Então, ele que assessora, ele quem conhece o caminho. Então, nesse caso, onde é que deve ser instaurado um processo, então, certo. Como é que deve ser cumpridos os prazos, então, e tudo mais, até a decisão, né? Então, todos os mecanismos, todos os meios legais, então, é o advogado que ajuda o particular. Exato. Quando falo de particular, estou a dizer de uma pessoa, do indivíduo, né? Exatamente. Então, pode ser um indivíduo como pessoa física ou também uma empresa, né? Instituição, uma instituição, sim. Mas, portanto, fala aqui de interesses. Estamos a olhar o advogado como o gestor, ou seja, um dos intervenientes processuais. Mas muitas das vezes, para a sociedade que não conhece exatamente o termo direito, tem olhado o advogado, se calhar, como uma pessoa que muitas das vezes não está inclinada naquilo que é a justiça, mas está interessada, se calhar, em valores financeiros. Como é que a classe tem gerido esse tipo de situação? O que é que um advogado tem a nos dizer, nós de casa? Olhamos um advogado como uma pessoa que vai, por exemplo, onde tem dinheiro, não exatamente no contexto justiça. Como é que podemos encontrar um equilíbrio nisso? Sim. Então, primeiro ponto, o que posso dizer é que em Moçambique, em particular, então, há uma fraca cultura jurídica. Exato. Então, é isso também que influencia com que as pessoas então, pensem que o advogado apenas está interessado na questão mais monetária, mais financeira. Sim. Mas, então, nós como advogados, então, existe uma ordem, a Ordem dos Advogados de Moçambique, então, que também tem um estatuto. Então, esse estatuto é que regula esta profissão. Então, tem a parte também deontológica. Isso. Então, é que vai gerir os deveres do advogado. O advogado tem deveres, primeiro, para ser o constituinte, a pessoa que vai lhe contratar. Então, tem deveres para com a própria Ordem dos Advogados e também outros advogados, né? Certo. Outros colegas. Também tem deveres também para com a comunidade, né? Exato. Sim, então, mas o papel principal do advogado, então, é esse de assessorar juridicamente o particular, né? Então, se existir um advogado ou um profissional, então, que se desvie daquilo que são os deveres, então, há aqui uma mancha, né? Mas o objetivo ou o foco do advogado não deve ser esse. Claramente, ele tem direito aos seus honorários, até porque existem também dentro da ordem, então, uma outra instituição chamada IAS, então, que é o Instituto de Acesso... Instituto? Tem um IPAS. Certo. Sim, mas também... Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica. Sim, mas também tem o IAS, que é uma instituição criada dentro da própria ordem também, que também tem, entre aspas, o mesmo papel também com o IPAS, né? Certo. Então, onde faz essa assistência de forma gratuita. Então, vemos também, já podemos ver também, ou afastar aqui esse pensamento de que o advogado apenas então, tem interesses monetários ou materiais, mas também tem esse interesse
em ajudar os mais desfavorecidos, né? Exato. Sim. E, portanto, qual é o comportamento de um advogado dentro de um tribunal? Concretamente, naquela fase de julgamento, tem aqui o réu, ou seja, o arguido, depois tem aqui a parte, e o advogado está ali para mediar. O doutor Francisco, como advogado, neste tipo de situação, qual é o comportamento do advogado? Sim, então, o que posso adiantar, então, o papel do advogado não começa necessariamente na sala da audiência, né? Certo. Ou no dia do julgamento, mas, então, começa... Na fase de instrução? Sim, instrução, então, lá desde o início, né? Exato. Então, dependendo do tipo de processo, se são questões criminais ou questões cíveis, então vai depender da situação, mas ele é quem acompanha, então, nessa entender o processo. Então, exato, eu não posso estar numa audiência, então, sem entender o processo, né? Exato. Então, é por isso que ele acompanha o processo desde o início, então, desde toda a instrução, então, preparado até no dia do julgamento, né? Exato. Então, o seu principal papel no dia do julgamento, então, é também defender os interesses do seu constituinte. Sim. Então, às vezes, ou ele está na parte de defesa, então pode ser advogado ou do réu, também pode ser advogado também do ofendido. Exato. Sim, então vai depender, mas também aí temos o próprio juiz que preside a audiência. Mediador geral ou nem tanto? Então, podemos chamar o juiz de um mediador naquele processo? Também ele é o julgador. Exato. É o julgador. Então, claramente o julgador também vai poder também mediar, né? Ele que preside, né? Exato. Então, ele que declara a audiência aberta. Então, ele também que encerra a audiência. Então, ele é que preside. Mas também tem ali tanto o Ministério Público, de um lado, também tem o advogado de defesa do outro lado, né? Então, o advogado vai defender os interesses do seu constituinte. Então, e sempre que notar ou ver alguma situação que comprometa, então, os interesses do seu constituinte, então ele também tem esse direito também de poder também usar os mecanismos legais também, então, para poder garantir, então, o cumprimento dos direitos e interesses do seu constituinte. Portanto, talvez a forma de insistência, visto que estamos a falar de uma parte um pouco sensível, imaginemos que temos uma situação em que é um advogado, ou seja, é advogado da parte que ofendeu. Portanto, já sabe a priori que o seu constituinte corre risco de receber alguma condenação. Como é que é gerir este processo perante os familiares? Imaginemos que ele neste momento já está detido. Portanto, como advogado, o Dr. Francisco, como é que é chegar, por exemplo, ao familiar, dizer, no mínimo, ao vosso familiar vai pegar uma pena, por exemplo, de 2 anos. Como é que é transmitir essa informação? Porque a família, se calhar, quando contrata um advogado, é naquele sentido de que nós vamos tirar o nosso filho, independentemente do que tenha cometido. Como é que é isso para um advogado? Como é que é gerir este processo? Sim. Então, conforme já havia dito no início, né, nesse caso, né? Então, sempre devemos atuar sem nos desviar daquilo que são os nossos princípios, né? Certo. Então, princípios e deveres deontológicos, né? Exato. Então, claramente, então, a família deve ser esclarecida, então, deve ser explicada, então, da situação, exato, então, do seu familiar, né? Certo. Que naquele caso em concreto é arguido, por exemplo. Então, poder esclarecer. Então, se existem, se calhar, ou provas suficientes que podem levar à condenação do seu constituinte, então, o advogado deve usar todos os meios possíveis. Então, para reverter ou... Então, todos os meios possíveis e legais, né? Então, de modo a garantir. Então, porque tem vezes que o tribunal vai, se calhar pode concluir com a condenação, mas deve olhar também por algumas atenuantes. Então, nesse caso, então, a pena pode não ser aquela que o legislador, sim, então, dependendo das atenuantes, então, a pena pode ser abrandada, né? Sim, mas
também temos esse papel também de confortar a família, né? Exato. Então, além da parte só técnica e profissional, então, consequentemente, vai também existir essa parte humana, né? Exato. Mas sempre em observância dos princípios, né? Portanto, atenuando apenas, estamos a assumir que terá que ser sempre a favor ou em favor do arguido. Sim. Temos as atenuantes, temos as agravantes, né? Certo. Então, as agravantes são aquelas circunstâncias que vão agravar a pena do arguido. Tem as atenuantes também, que são aquelas situações ou circunstâncias que vão diminuir. Então, o juiz, então, ele sempre tem um limite. Então, um limite máximo, né? Que tem o seu início, o seu máximo, né? Exato. Então, dependendo das atenuantes, então ele vai baixar um pouco mais até o início. Ao início. Sim, então. A pena mínima possível. Sim, a pena mínima possível, né? Sim. Exato. Então, Portanto, o doutor Francisco Combi, como é que é preparar, sabendo que dia seguinte terá um julgamento ou seja, será parte interveniente do processo? Como é que prepara-se? Será que é um dia antes, uma semana antes? Qual é o nível de preparo? Ou normalmente já parte da fase da instrução mesmo? Como é que é preparar, sabendo que dia seguinte, às 7 horas, terá que estar, por exemplo, no Tribunal Judicial X, temos um julgamento? Qual é o preparo de um advogado? Sim. Então, conforme falaste, né? Tem também essa parte que você já conhece um pouco o processo, né? Exato. Mas, então, às vezes, dependendo da complexidade do processo, né? Então, tem processos mais simples, tem processos mais complexos, sim. Então, tem também a questão da preparação, que pode ser uma semana antes, então, Exato. mesmo num dia antes também. Então, dependendo também da situação, se o advogado faz parte de um escritório também com outros advogados, então, claramente, também os outros também podem auxiliar, né? Certo. Mas ele, então, deve se preparar, então, preparar a sua defesa, nesse caso, então, saber quais são as possíveis medidas ou garantias, então, que ele deve usar no dia seguinte ou na semana seguinte, e também pode ir também para o próprio tribunal também, então, e consultar o processo, fazer a computa do processo. Exato. Então, fazer a leitura do processo. Então, para poder estar mais, como posso dizer, mais fresco. Certo. Mais fresco para poder garantir a defesa do seu constituinte. E, portanto, imaginemos que é advogado, tem um familiar. Como é que é, por exemplo, ou seja, já existe aqui um impedimento legal que não permite com que o advogado, por exemplo, participe, seja parte integrante de um processo em que está inserido um familiar direto? Não. Quanto aos advogados, não existe esse impedimento. Então, apenas quanto ao juiz ou ao procurador, né? Então, eles é que tem esse impedimento legal, né? Então, de não poder atuar, então, num processo em que ou a sua esposa, Exato. ou seu irmão, ou seu primo, então, eles têm esse impedimento legal, então, que podem impedir a escusa, né? Exato. Então, e o processo vai ser passado para outro juiz, né? Exato. Nesse caso. Mas nós, como advogados, não temos esse impedimento, a não ser nas situações em que eu, naquele mesmo processo, já estive do outro lado. Exato. Então, no mesmo processo. Então, no entanto, a minha relação já terminou com aquele constituinte e eu Portanto, passou. pode parecer uma espécie de vingança. Sim. E eu vire de posição, vire de campo. Então, juridicamente ou no estatuto, então já vê essa situação, né? Então, mas quanto a familiares, não existe impedimentos. Então, eu posso assessorar o meu irmão, a minha mãe, os meus primos, então não há nenhum impedimento. Mas quanto à relação já com os constituintes, então, se eu não posso assessorar um constituinte num processo, então, quando a nossa relação terminar, eu já virar de campo, né? Exato. Ou no mesmo processo, eu por um tempo estou com esse, depois vou falar com outro, no mesmo processo, mas apenas tenho que ser advogado do meu
do meu constituinte. Ali haverá praticamente conflitos de interesse. Sim, conflitos de interesse. Então, certo. Que vai consequentemente prejudicar a decisão final, né? Exato. Sim. Já agora, doutor Francisco, na literatura, por que exatamente o interesse? Ou seja, o que é que podemos esperar? É um caminho que quer percorrer ou como é que é? Porque nós vamos chamar novamente para dar-nos um pouco do que é. O livro exatamente terá alguma ligação com o direito? Ou... Não. O livro terá? Não terá. Então, respondendo primeiro a primeira questão, então, como é uma área também que eu gosto bastante, então agora irei lançar o meu primeiro livro, mas vou entrar assim no mundo da literatura? Sim, de forma... Para ficar? Sim, para ficar, de forma definitiva, né? Certo. Sim. E por que o projeto do legado? Por que o termo legado? De onde é que sai essa ideia? Então, em primeiro lugar, eu busquei uma palavra simples. Então, uma palavra simples, com poucas letras, mas também que dissesse muito. Exato. Então, que tivesse um grande significado. Então, sempre quando ouvimos a questão do legado, então já nos vem à mente... Que é algo que ficou... Sim. É uma marca. É uma marca, então, que está ligado à nossa geração, né? Exato. Então, se hoje nós estamos aqui, então estamos a viver o legado das pessoas que já passaram. Sim, já passaram por essa terra, né? Então, ou seja, é o nosso contributo, né? Então, nós estamos aqui na terra não apenas para poder comer e dormir, exato, mas também temos um contributo a dar para a nossa geração, né? Então, temos conhecimento, temos habilidades, temos capacidades, exato, então é poder ajudar ao próximo, então com aquilo que é o seu propósito de vida, então consequentemente nós iremos deixar um legado nessa geração, né? Então foi por isso a escolha dessa palavra, que apesar de ser simples e curta, então diz muita coisa. Sim, tem muito significado. Portanto, talvez últimas palavras para os nossos telespectadores lá de casa, a forma de despedida. Pode ser na área da justiça, pode ser na área do próprio mental coach. Últimas palavras. Então, em primeiro lugar, mais uma vez agradecer pelo convite, então por esta oportunidade. E quanto à questão dos nossos ouvintes ou da toda a audiência, certo, então dizer que não tenham, se calhar, o medo, né? Porque muita gente às vezes tem tido medo de aproximar os advogados, certo, então por essa falta de cultura jurídica, né? Exato. Mas o advogado é aquele, então, profissional de direito, formado em direito, então que vai assessorar o particular, então para poder atingir o seu direito, né? O seu interesse, né? Então, de modo que o tribunal possa aplicar de forma justa. Sim. Tá certo. Muito bem, nós somos a ANSTV, estivemos em conversa com o nosso caro ilustre doutor Francisco Kombi, onde mais uma vez trouxemos um tema de bastante interesse e rico. Nós falamos da justiça, onde tivemos aqui várias abordagens, tivemos alguns conceitos do que é justiça e, por que não, tivemos uma conversa super interessante. Ficamos por aqui, siga-nos, até lá.